voltando à questão do software, galera, o software ele era construído de maneira serial, assim como qualquer outro produto, e essa forma serial, ela tinha um nome, que é um nome criado, né, um modelo criado por Royce, foi criado em 1970, que era o famoso modelo Waterfall, ou o cascata. Ou para quem, né, conhece mais agilidade, aí brinca, o famoso cascatão, o tradicional. Tá? Projetos de software tradicional, galera, quando a gente fala de um projeto tradicional, que uma empresa é tradicional, é porque sim, ela ainda constrói os seus produtos, não somente software, ela constrói os seus produtos nesse modelo cascata. Nesse modelo cascata, né, Sidney, nós não vamos entrar muito no detalhe aqui, mas por que ele tem esse nome até? Porque eu tenho que passar por cada uma dessas etapas na construção do meu software. Eu termino toda a etapa aqui de requisitos do sistema, por exemplo. Depois que eu terminei tudo aqui, eu caio em requisitos de software, daí análise, design do programa, codificação, testes e operações. Então, vê que é como se fosse uma descida, né, galera? Uma cascata realmente. Por isso que o modelo se chama assim. E aí, galera, os softwares eram construídos nessa época dessa forma, né? Eu vou tentar dar um pouquinho mais de zoom, tá? Não sei se ele... Vamos ver se melhorou aí para a galera, tá? Melhorou? Beleza. E aí, galera, os softwares eram construídos dessa forma, e aí uma coisa que eu vou explicar para vocês, até para fazer um gancho, né, na nossa próxima etapa, é o seguinte, ó. Os clientes, ou seja, as pessoas que pagavam pelo software, né, que pagavam para poder ter um software e resolver o problema delas, elas eram envolvidas nessa primeira etapa desse modelo cascata, tá? Onde acontecia um entendimento com o cliente. Então, os clientes eles eram envolvidos basicamente nessa fase. A partir daqui, quando a gente fala de requisito de software, análise, design do programa, são tudo, tá? Aqui são outros papéis, são analistas de sistemas, tá? Depois aqui entra na parte onde os desenvolvedores são envolvidos no processo, aqui os testadores. Então vejam bem, o cliente ele era envolvido só aqui. Só que o que acontecia, pessoal? Se esse projeto, esses projetos eles levavam em média, né, um tempo bastante grande assim, tá? Imagine se esse projeto aqui levasse 2 anos para ficar pronto. Meu software levasse 2 anos para ser desenvolvido. Então o cliente, né, ele era envolvido aqui para ter um entendimento, tentar tirar da cabeça dele o que teria que virar software. Depois de 2 anos aqui, quando o software estava pronto, o cliente podia tocar no software, podia usar ele para poder ver se ele estava atendendo as necessidades ou não. Tá? Então o modelo cascata ele tinha essa principal característica por isso. Aí aqui subindo, na nossa segunda etapa da linha do tempo, anos 90, galera. Quem é que nasceu nos anos 90, joga no chat aí. Anos 90, hashtag noventista. Tem até um canal no YouTube bacana, que é o Noventista. Tá? Então quem é dos anos 90 aí, quem nasceu nos anos 90, coloca um hashtag noventista. Nos anos 90, a gente vai ter o surgimento dos primeiros métodos ágeis. Os primeiros métodos ágeis, galera. E por que surgiram os primeiros métodos ágeis? Todo aquele modelo Waterfall, como eu comentei, ele trazia alguns problemas. Tá? Um dos principais problemas é que, como o cliente ele era envolvido só no início, e depois praticamente não se conversava mais com o cliente, quando se entregava o software, e se fosse entregue o software, que geralmente esses projetos acabavam assim, se dimensionava um projeto para 1 ano, e era muito, né, normal, né, se durar 3, 4. E mesmo assim, não conseguia entregar nada para o cliente. Tá? Então, eles não tinham uma entrega de qualidade. Tudo que era entregue, né, lá no final, quase que 100% não atendia as expectativas do cliente. Tá? Se gastava um monte de dinheiro adicional, né? Eram horas e horas trabalhadas de forma inútil. As pessoas se frustravam, tanto os desenvolvedores quanto os clientes. Era assim, uma naba, tá? Era horrível esse ambiente. Era não. Aí que está o link. Esse daí existe muito forte até hoje, tá? A gente vai comentar sobre isso. Mas assim, galera, o cliente ele geralmente não recebia o que ele esperava mesmo, tá? E qualquer mudança que ele pedisse em cima do software, as mudanças não eram bem-vindas. Era difícil acomodar mudanças porque se desenhava um plano tão fechado,
era um documento tão gigante de tudo, né, que o cliente entendia que tinha que ter no software, lá naquela fase inicial do modelo cascata, e aquilo ali era quase que escrito em pedra. Né? Dificilmente podia se mudar qualquer coisa ali. Então, as mudanças que eram necessárias, tá, elas não aconteciam. Só que tem uma coisa interessante, né, Sidney? O software, ele é um tipo de produto que ele é diferente de qualquer outra coisa que a gente vai construir. De qualquer outra coisa mesmo. Porque o software, galera, ele é uma abstração das ideias e necessidades que as pessoas têm na cabeça delas para conseguir transformar aquilo em algo funcional, numa tela, em alguma coisa assim que elas conseguem utilizar para resolver um problema. Então veja a dificuldade que é eu conseguir tirar da cabeça das pessoas, da cabeça de alguém, o que elas imaginam, uma coisa que elas estão imaginando que elas podem utilizar para resolver um problema. É diferente de um cliente pegar e dizer assim, ó, eu sou um cliente, o Sidney é meu desenvolvedor. Eu vou dizer, Sidney, eu precisava que tu construísse uma garrafa d'água para mim. Tá? Aqui tem um exemplo de garrafa d'água, tá? Fazendo propaganda da Bioleve, ó, a Bioleve, nos patrocina aí. Tá? E Sidney, eu precisava que construísse uma garrafa d'água assim para mim. Tu consegue? Muito mais simples, né? Porque o meu cliente está me mostrando alguma coisa. Uma coisa muito mais tangível, eu entendo. E aí o cliente vai dizer assim, mas cara, ao invés de ser azul, eu gostaria que ela fosse vermelha, né? Que ela tivesse uma tampa preta. Muito mais fácil, galera. Tá? O software é muito diferente, porque nem o cliente sabe direito o que tem, o que ele imagina que vai resolver o problema dele. Então, o software é uma coisa viva, ele é um produto vivo, ele é um organismo vivo. Então, essa maneira de fazer ele de forma serial, que o modelo cascata traz, não serve. Realmente não serve. É diferente eu produzir um prédio, uma cadeira, um tênis, qualquer coisa, é muito diferente do que produzir um software. Aí aqui, galera, entre 1990 e 95, 2 desenvolvedores sêniores, 2 caras fodas no mundo do desenvolvimento, eles se encheram o saco de fazer software daquela maneira. Ken e o Jeff, né, eles elaboraram o Scrum